Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Olá. Olá. Olha, em condições complexas como os linfomas, ter uma imagem precisa, do que está acontecendo no corpo é crucial. E tem uma tecnologia que realmente mudou o jogo, o PET-CT. Hoje, a gente vai mergulhar em como essa ferramenta, especificamente com o marcador 18FFDG, está sendo usada no linfoma não Hodgkin, o LNH. A nossa conversa vai se basear numa revisão científica recente, o artigo PET-CT em Non-Hodgkin Lymphoma, an Update. Queremos trazer uma atualização bem focada para toda a equipe envolvida, médicos, radiofarmacêuticos, biomédicos, tecnólogos, enfim. Nossa missão aqui é destilar o que tem de mais importante sobre o papel do PET-CT hoje, sabe? Desde o diagnóstico até o acompanhamento. Para a gente começar, linfoma não Hodgkin não é uma doença só, né? O que define exatamente esse grupo? Exatamente. LNH, na verdade, é um termo guarda-chuva. Cobre um grupo bem diverso de cânceres que começam nos linfócitos, que são as nossas células de defesa. A palavra-chave aqui é heterogêneo. Tem de tudo um pouco, sabe? Desde linfomas indolentes, que crescem bem devagarinho por anos, até tipos super agressivos que exigem tratamento para ontem. Nossa. Os mais comuns que a gente vê na prática são o linfoma difuso de grandes células B, o LDG-CB, e o linfoma folicular, o LF. Essa variedade toda já mostra por que a gente precisa tanto de ferramentas de imagem assim bem apuradas. E é aí que entra o PET-CT com 18FFDG, que o artigo chama de estado da arte. Porque ele é tão fundamental para lidar com essa diversidade toda. Bem, o PET-CTC com o FDG, ele funciona basicamente detectando áreas onde as células estão consumindo muita glicose. Isso é um sinal bem típico de atividade tumoral, né? O FDG é, vamos dizer, glicose marcada com um sinalizador radioativo. Por isso, ele virou o padrão para fazer o estadiamento inicial na maioria dos LNH que captam bem o FDG. Certo. E também para reestadiar, se tiver alguma suspeita de que a doença voltou, e claro, para avaliar se o tratamento está funcionando ou não. A grande vantagem dele sobre a tomografia computadorizada, a TC, sozinha, é que o PET vai além da anatomia, da forma. Ele mostra a atividade metabólica. Isso ajuda muito a diferenciar, por exemplo, um tumor que está ativo de uma cicatriz que ficou depois do tratamento. E ele é bem melhor para achar lesões fora dos gânglios e também na medula óssea. Às vezes pega bem antes da TC. Quer dizer, então, achar um pontinho brilhando ali onde não se esperava pode mudar completamente o plano de tratamento. Exatamente. O impacto no estadiamento pode ser, enorme. O artigo até cita o exemplo do linfoma folicular. Em pacientes que, pela TC, pareciam ter doença localizada, só num lugar, o PET-CT pode mostrar que, na verdade, a doença está mais espalhada. Isso acontece em 10% até 60% dos casos. 60% é muita coisa. É muita coisa. E isso muda tudo. Um tratamento que seria só a radioterapia vira uma quimioterapia sistêmica, que pega o corpo todo. É uma informação que reorienta completamente o cuidado, né? E é bom lembrar também que nem todo LNH capta FDG da mesma forma. Tipos agressivos, como o LDG-CB, geralmente brilham muito no exame, enquanto alguns tipos indolentes podem captar bem pouquinho ou às vezes quase nada. Entendi. Com decisões tão críticas, dependendo desse exame, como é que se garante que todo mundo, em qualquer lugar, leia e interprete o PET-CT da mesma forma? A padronização é a chave. Total. E para isso, a gente tem critérios internacionais bem estabelecidos. A classificação de Lugano, que é de 2014, é o padrão que a gente usa hoje. Ela define direitinho como usar o PET-CT para estadiar a doença lá no começo e também para avaliar a resposta ao tratamento depois. E, especificamente para avaliar a resposta, a gente usa a escala de Dalville de 5 pontos. Ela é uma escala visual, bem prática mesmo. O médico compara a intensidade da captação nas lesões que sobraram, depois do tratamento, com 2 áreas de referência no próprio paciente.
o sangue dentro do coração, que a gente chama de pool mediastinal, e o fígado. Ah, então se compara com o próprio paciente. Isso com o próprio paciente. De forma bem simples, um score de Dalvio de 1, 2 ou 3 significa resposta metabólica completa. Ou seja, o tratamento funcionou bem, não tem mais sinal de atividade tumoral significativa ali. Já os scores 4 e 5 indicam que ainda tem captação suspeita. Aí pode ser resposta parcial, doença estável ou até progressão da doença, dependendo de como estava o exame inicial para comparar. Entendi. É como ter uma régua visual padronizada para todo mundo usar e medir essa resposta metabólica. E lá no comecinho, quando o paciente acabou de receber o diagnóstico, como o PET-CT impacta essas primeiras decisões? Olha, no começo, o PET-CT é fundamental. Para quê? Para fazer o estadiamento preciso na maioria dos LNH. Ele define a extensão da doença, sabe? E isso é crucial para escolher o tratamento certo. Além disso, ele serve como um mapa inicial. Se a gente precisar fazer uma biópsia, por exemplo, o PET ajuda a escolher o melhor lugar para tirar o fragmento, aquele ponto que está mais ativo metabolicamente. E esse exame inicial vira a referência, o ponto de partida para comparar com os exames futuros e ver se o tratamento está dando resultado. E sobre o envolvimento de outros órgãos fora dos gânglios linfáticos, o PET também ajuda nisso? Ajuda, e muito. A detecção de doença extranodal, ou seja, fora dos gânglios, pelo PET-CT é super importante para o prognóstico. Saber se o linfoma atingiu, sei lá, o pulmão, o fígado, o trato digestivo. Isso pode indicar um quadro mais grave, em alguns tipos, como no LDGCB, por exemplo. Já o envolvimento da medula óssea é um capítulo um pouquinho mais complexo. No LSDGCB, o PET-CT é muito útil, sim, mas ainda se considera complementar à biópsia de medula óssea tradicional, a BMO. Às vezes o PET dá positivo e a biópsia é negativa, ou o contrário pode acontecer também. Em alguns protocolos clínicos, se o PET for totalmente negativo na medula, a biópsia pode até ser dispensada. Ah, interessante. Mas para a maioria dos outros tipos de LNH, e especialmente nos linfomas T, a biópsia de medula ainda é indispensável lá no diagnóstico, tá? Porque o PET pode não ser tão sensível para detectar a doença na medula nesses casos específicos. Entendi. Além de mapear a doença toda, esse PET inicial já consegue dar umas pistas sobre o prognóstico, sobre como aquele paciente deve evoluir. Sim, consegue. E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes, eu diria. Medir só a intensidade máxima da captação, aquele valor que a gente chama de SUVmax, sabe? Isso isoladamente não se mostrou um preditor tão forte assim, pelo menos não no LDGCB. O que tem ganhado muita força nos últimos anos são medidas que avaliam o volume total de tumor metabolicamente ativo no corpo. Ah, não só o quão brilhante, mas o tamanho da área brilhante total. Exato. O volume metabólico total de tumor, o TMTV, e a glicólise total da lesão, a TLG, são exemplos disso. Uma meta-análise grande citada no artigo mostrou que esses parâmetros são melhores para prever a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global dos pacientes. Que interessante. Acima de 220 centímetros cúbicos parece estar associado a um risco maior no LDGCB. E o futuro? Bem, o futuro aponta para análises ainda mais sofisticadas. Coisas como a radiômica, que usa inteligência artificial para extrair informações da textura e da forma das imagens, coisas que o olho humano não capta, sabe? Para buscar padrões ligados ao prognóstico. Uau! Mas isso ainda está mais no campo da pesquisa, né? Precisa de mais validação para a gente usar na rotina. Fascinante mesmo. E depois que o tratamento começa, como é que o PET-CT ajuda a gente a ver se está funcionando e, principalmente, o que fazer em seguida? Então, o PET-CT, feito lá no final do tratamento, que a gente chama de EOT-PET, ele é crucial. Ele tem um altíssimo valor preditivo negativo, o VPN. O que isso quer dizer? Se o resultado for negativo, usando a escala DeVille, né, DeVille 1 a 3, a chance de o paciente estar realmente em remissão e ter um bom prognóstico a longo prazo é muito, muito grande. É uma notícia bem confiável. Que ótimo! Então, um exame limpo no final é um sinal excelente. Mas e se ele vier positivo? Ah, aí a interpretação exige mais cautela. O valor preditivo positivo do EOT-PET, o VPP, já não é tão alto assim. Um resultado positivo, um DeVille 4 ou 5, pode sim indicar que ainda tem doença ativa, mas também pode ser um alarme falso, sabe? Causado por inflamação que ficou depois do tratamento ou até uma infecção. Entendi. Fim do tratamento muitas vezes precisa ser confirmado, seja acompanhando o paciente bem de perto ou, idealmente, com uma biópsia daquela área suspeita se for possível e seguro, claro. Faz todo sentido.
E aqueles exames que às vezes são feitos no meio do tratamento, os PETs interinos, depois de alguns ciclos de químio? Isso. Os PETs interinos, geralmente feitos depois de 2 ou 4 ciclos de quimioterapia. Eles também mostraram ter valor prognóstico em vários linfomas, como o LDGCB. Um PET interino que vem negativo também é um bom sinal. O problema maior é o que fazer com o resultado positivo no meio do caminho. Imagino que a tentação seja grande de já intensificar o tratamento nesses casos, né? Exato. Mas aí é que mora uma grande controvérsia na área. Vários estudos grandes tentaram usar o PET interino para guiar a terapia. Tipo, intensificar para quem está positivo, talvez reduzir para quem negativou rápido, mas os resultados foram bem conflitantes. O estudo PETAL em LDGCB, por exemplo, não mostrou um benefício claro em intensificar o tratamento só com base no PET interino positivo. Puxa! Porque existe o conceito dos respondedores tardios. São pacientes que ainda estão positivos ali no meio do caminho, mas que negativam só no final do tratamento e acabam indo bem. Então, mudar o tratamento com base só nesse exame do meio pode levar a um sobretratamento, a mais toxicidade sem necessidade para alguns pacientes. Então, o PET interino dá uma informação importante sobre o prognóstico, mas usá-lo para mudar a receita do tratamento ainda é um debate bem complexo para a equipe médica decidir. Precisamente. A tendência atual é ser mais cauteloso com essas adaptações baseadas só no PET interino visual, na escala de Peelvial. Talvez a resposta para o futuro esteja em combinar essa informação do PET interino com outros dados. Quem sabe a redução quantitativa da captação, o delta-SUV Marks, que a gente fala, ou com novos marcadores que estão surgindo, como o DNA tumoral circulante no sangue, o ctDNA. Ter uma visão mais completa do risco real daquele paciente, né? Entendi. E depois que o tratamento acaba, o paciente está em remissão. Qual o papel do PET-CT daí para frente? Faz sentido ficar fazendo exames de rotina para vigiar a doença, para ver se ela não volta? Esse é um ponto crucial, e que talvez seja até surpreendente para algumas pessoas. As diretrizes internacionais mais importantes, como o Lugano, o ESMO, o NCCN, são bem claras nisso. O PET-CT de rotina para vigilância em pacientes que estão bem, sem sintomas, não é recomendado. Não é recomendado. Mas por quê? Parece tão contraintuitivo não querer checar, né? Parece. Mas a principal razão é a taxa muito alta de resultados falso-positivos. O artigo que a gente está discutindo cita uma meta-análise que mostrou que quase metade, tipo 49% dos PETs feitos só para vigilância em LNH, podem acabar dando um susto desnecessário. Mostram captações que no fim não são câncer. Nossa, quase metade? Quase metade. Isso gera muita ansiedade para o paciente, gera mais exames, às vezes biópsias invasivas que não precisavam. E o pior, no final das contas, não se conseguiu provar que fazer esses exames de rotina melhora a sobrevida dos pacientes. Então, o PET-CT entra em cena sim no acompanhamento, claro, mas quando tem uma suspeita clínica. Ou seja, o paciente tem sintomas novos, alguma alteração no exame físico ou nos exames de sangue, algo que levante a suspeita de que a doença pode estar voltando. Aí sim, o PET é fundamental. Entendido. Então, nada de screens de rotina só por fazer. Mas ele é chave se houver suspeita. E no caso da suspeita de transformação, quando um linfoma que era mais leve, mais indolente, parece que virou um tipo agressivo. Aí sim o PET-CT é extremamente útil. A transformação histológica, por exemplo, quando um linfoma folicular vira um LDGCB, geralmente se manifesta com áreas que captam muito mais FDG, com maior atividade metabólica. O PET-CT ajuda a identificar esses hotspots, esses locais com SUV max mais alto, e esses são os melhores alvos para fazer a biópsia e confirmar se houve mesmo a transformação. Existem até alguns valores de corte de SUV max, tipo acima de 10 ou 14, dependendo do estudo, que já levantam essa suspeita em pacientes com linfoma folicular. Perfeito. Além desses usos que já estão mais estabelecidos, onde mais o PET-CT está fazendo diferença ou para onde a tecnologia está apontando no futuro do LNH? Olha, tem áreas bem dinâmicas, sim. Uma delas é no contexto das novas imunoterapias, né? Como as células CAR-T, por exemplo. O PET-CT é usado antes da infusão das células CAR-T para avaliar a carga de doença. Parece que o TMT antes do tratamento pode prever a resposta e até a toxicidade, e depois, claro, para avaliar a resposta ao CAR-T. O score Deauville depois da terapia CAR-T tem se mostrado um indicador bem forte de como o paciente vai evoluir. E sobre novos marcadores para o PET?
Alguma coisa além do FDG vindo por aí? Sim, tem muita pesquisa explorando outros alvos moleculares. A ideia é ter marcadores que sejam talvez mais específicos para certos tipos de linfoma ou para visualizar os alvos das terapias que a gente usa. Por exemplo, o Immunopet, que usa anticorpos marcados para a gente ver onde uma terapia-alvo está chegando no corpo do paciente. Que legal! Outro exemplo que parece promissor é o 68HH-PentX-SAFOR. Ele se liga a um receptor chamado CXCR4, que está muito expresso em alguns linfomas, como o linfoma de células do manto. Em alguns casos, ele pode até detectar doença que o FDG não pega tão bem. Mas olha, é super importante frisar. Hoje, o padrão ouro, indiscutível, ainda é o FDG, tá? Esses outros traçadores são complementares ou ainda estão mais na fase experimental. Que visão abrangente nós tivemos hoje. Percorremos toda a jornada do PET-CT no LNH, né? Vimos como ele é indispensável no diagnóstico e no estadiamento precisos, fundamental na avaliação de resposta com critérios como Lugano e Dalville. Falamos da importância crescente de métricas como o TMTV e até daquela surpresa sobre a não recomendação da vigilância de rotina. E ainda tocamos no papel dele que está evoluindo com as terapias avançadas como o CAR-T. Exato. E eu acho que a mensagem central que fica dessa atualização é que, embora as nossas ferramentas atuais, com o FDG-PET e a escala Dalville, sejam bem robustas, o futuro parece caminhar para uma integração mais inteligente das informações. É combinar a informação quantitativa que a gente tira da imagem, do TMTV, quem sabe a radiômica no futuro, com marcadores moleculares que a gente pode obter do sangue, como o DNA tumoral circulante e, claro, com todos os dados clínicos e genômicos do paciente. O objetivo final é refinar cada vez mais a nossa capacidade de prever o risco de cada um e personalizar o tratamento de verdade. Isso nos deixa com um desafio bem importante para todos nós que trabalhamos na equipe multidisciplinar, né? Com essa avalanche crescente de dados complexos vindo da imagem, dos biomarcadores, como é que a gente pode efetivamente integrar tudo isso na nossa rotina clínica? Como garantir que essas ferramentas tão poderosas sejam usadas de forma consistente, acessível e colaborativa para realmente otimizar o cuidado individualizado de cada paciente com linfoma não Hodgkin? Fica aí a reflexão para todos nós. Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.